Então, boa tarde a todos. Queria fazer primeiro um agradecimento geral ao professor Miguel Taman por me desafiar a organizar esta mesa redonda e a ler com mais atenção o Abade Jazente também, e ao Pedro Barros pela organização e pelo acolhimento e também pela originalidade de celebrar também o tricentenário num ano de centenários da Sofia e do Jorge Sena. Também é bom celebrar o tricentenário de um quase ilustre desconhecido. Antes de começar, portanto, o que eu sugeria era eventualmente fazer uma apresentação. Cada pessoa vai intervir-se vamos falar sobre 2 sonetos e sobre o que as pessoas assim entenderem. Acho que todos têm os sonetos, não é? Portanto, se puderem, vão também iniciando essa leitura, porque vamos várias vezes remeter para eles. Se calhar antes de cada pessoa falar, ou então faço aqui uma breve apresentação. Ao meu lado direito, acho que não tenho assim que fazer grandes apresentações. O Pedro Mexia, poeta, crítico literário, ganhou recentemente um prémio também da Associação Portuguesa de Escritores. E acho que gosta de poetas com esta dicção, mas já nos vai falar sobre isso. O Nuno é professor na Universidade Católica e é sobretudo um pessoano, mas também é um leitor atento de poesia e terá certamente muita coisa a dizer sobre os textos escolhidos. Depois na mesa temos realmente uma especialista do século XVIII, que tem duas importantes teses, uma tese de mestrado sobre Correia e Garção e depois uma tese de doutoramento sobre o Sário Verde, e portanto a Susana Rosa é também assim, uma das leitoras mais importantes desta mesa sobre poesia do século XVIII portuguesa. E a Teresa Bartolomeu também é professora na Universidade Católica, já escreveu sobre vários poetas portugueses contemporâneos e quer a nacionalidade portuguesa, não é? Diz qualquer coisa disso. Agora com a vinda a Amarante isso pode ser mais fácil. E a sua área, sobretudo, de estudos de literatura e religião. E eu também sou professora na Universidade Católica e um dos poetas que eu mais tenho trabalhado com mais regularidade é o poeta Alexandre O'Neill. E realmente o Alexandre O'Neill, para além de ter com grande uma relação de vir passar as férias aqui no verão, porque era muito amigo do Alexandre Pinheiro Torres, e o Alexandre O'Neill tem alguns dos textos talvez mais interessantes sobre o Abade Jazente. Quer dizer, o primeiro é o do professor Taman, depois veio o do Alexandre O'Neill, mas tem comentários interessantes, para além da poesia do próprio O'Neill, haver muitas vezes esse diálogo com o Paulino Cabral. Portanto, há pelo menos aquele verso célebre do O'Neill que é o dizem que me junqueiro e que me Paulino, e essa referência. E na verdade o meu primeiro contacto com o Paulino, mesmo o nome Paulino, foi através do verso do O'Neill, porque antes sempre aprendi o Abade Jazente, não é? E aliás, muitas vezes aparecia esse erro nos livros, nos manuais, que era Abade Jazente. Então depois só mais tarde é que percebi essa relação. Então, a primeira pergunta que eu deixava a todos, já depois cada um pode responder, era o que é que mais gostam na poesia do Abade Jazente. Antes disso, eu gostava só de dizer 2 coisas, ou pelo menos a minha visão sobre o Paulino Cabral e deste parentesco que eu encontrei com o Alexandre O'Neill, que eu acho que é interessante. Não me interessa tanto a questão mais satírica de criticar os costumes que normalmente se atribui ao Alexandre O'Neill e que, na verdade, esse parentesco é um pouco esta ideia de que o O'Neill pertenceria a esse clube de poetas do século XVIII que só faziam isso, a sátira, mas há um tópico que me interessava mais, que é a ideia da recusa da eternidade. E aqui a recusa da eternidade em dois sentidos, que é, na verdade, também um termo, a questão da eternidade, vem num ensaio preambular do Mário Gonçalves Viana, em que ele separa a produção poética do Abade Jazente, dizendo que há poemas que são para a eternidade, que são daqueles em que ele é o poeta com o P maiúsculo, e depois há os outros poemas em que ele, que é o efêmero, fala do efêmero da poesia. Eu realmente é essa parte do efêmero
que eu vejo aqui com mais dignidade do que parece dizer aqui o Mário Gonçalves Viana, porque parece que é uma poesia menor, que me interessa mais. Portanto, que, sobretudo, a recusa da eternidade, por um lado, por uma poesia que é mais atenta à captação daquilo que é efemeridade, episódios do cotidiano, menos adornada do ponto de vista também retórico. E depois também outra ideia interessante da recusa da eternidade é um bocadinho esta ideia de que, como disse o primeiro editor, o Paulinho Cabral, o Bernardo Farroupo, que nos fala da grandíssima indiferença do abade jazente pela glória literária. Portanto, esta dupla acessão. Gostava ainda também só de terminar, antes de passar a palavra, e gostava que se pudéssemos depois começar com o primeiro poema, que eu acho que é o poema das perdizes, o soneto. Não é? Exatamente. Gostava também, que podia ser uma pergunta geral também para todos, para além de talvez cada um tentar fazer este exercício do que é que mais gosta na poesia, não é? Do que é que interessa mais na poesia do abade jazente, uma outra que é sublinhar aqui um comentário que o Alexandre O'Neill fez. Portanto, o Alexandre O'Neill escreveu um texto pequeno, crítico, sobre um poema do abade jazente, aquele poema da carestia de vida, sobre o preço dos vários produtos, e depois ele termina assim. Diz que, portanto, nesse poema, um dos temas que ele escolheu foi o aumento do custo de vida. Paulino, excelente e curioso poeta, não se ficou pela compunção de chorar sobre o terremoto de 1755, ou de celebrar a figura do Marquês de Pombal quando este expulsou os jesuítas, portanto, esta vertente possivelmente mais de poeta com P maiúsculo. Essas eram, digamos, as suas saídas oficiosas para o mundo, e esta é a parte que me interessava. Do universo em que vivia, e que universo é que Paulino extraía a suave força persuasiva dos seus melhores poemas. E então eu gostava de tentar responder em que é que consiste esta força persuasiva dos sonetos do Paulino Cabral. E podíamos começar com o Pedro Mexia e também já olhando para este primeiro poema que tem várias... Nós vamos ter sobretudo dois poemas, um sobre um caçador e a inépcia de um caçador, eventualmente, mas que logo a primeira estrofe tem ali algumas anomalias que gostávamos de ver esclarecidas. E depois um outro soneto que se insere numa peça maior sobre a velhice, a juventude versus velhice. Sim. Portanto, podemos começar. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite para estar aqui. Há várias coisas que me interessam na poesia do abade jazente. Já vamos falar nesta questão onomástica, já falámos ao almoço, divergimos sobre qual é a melhor maneira de nomear o poeta, mas interessa-me o facto de ele ser aquilo que se costuma chamar um poeta menor, porque os poetas menores não têm um caderno de encargos e, portanto, é mais fácil nós aproximarmos da sua poesia sem termos chaves de leitura patriótica, moral, ou seja o que for. E nesse sentido eu estou totalmente de acordo com quase tudo o que a Joana disse, inclusivamente este aspecto. A parte propriamente de moral interessa muito pouco, não só porque há muitos poetas que fazem o que o abade jazente faz nestes poemas, em termos de ridicularizar os vícios e os hábitos e tudo isso, nunca me parece ser a parte mais interessante de nenhuma poesia, mas interessa-me a aparente, sabemos, ou pelo menos a própria volume de produção, a quantidade de poemas que escreveu, tudo o que disseram as pessoas que sobre ele escreveram, sobre a sua facilidade em escrever, sobre o facto de lhe encomendarem poemas, de fazer quase poemas a pedido, de ser uma espécie de animador de soarés devido à sua facilidade, significa que é possível, num poeta como estes, abordá-lo com uma certa deflação, que é uma palavra evidentemente fundamental para um poeta como o Alexandre O'Neill. Também foi no Alexandre O'Neill que eu descobri pela primeira vez este Dizem que me Paulino, e eu
não sabia o que é que ele queria dizer com isto, fui à procura se havia alguma palavra, algum significado paulino que me escapasse, e depois percebi o que é que ele estava a referir, e também, tal como a Joana, curiosamente sempre achei, ou melhor, achava, quando eu vi pela primeira vez, que se tratava de um abade jazente, talvez depois de um bom almoço, ou coisa do género, indo ao encontro dos tópicos sobre abades e almoçaradas. Portanto, um abade que estaria a jazer na sua cesta, provavelmente, pós-prandial. Interessa-me também um aspecto que tem muito a ver, não apenas com o conteúdo, digamos assim, mas com a questão da assinatura, que é a ideia dos padres na literatura. Dos padres no sentido do ato, dos clérigos. Desde o Frei Agostinho da Cruz ou Daniel Faria, passando pelo Vasco Miranda, temos uma série de experiências na poesia portuguesa, desde os tempos em que Portugal era um país católico até hoje, de frades arrábidos, de mais ou menos místicos, nós nunca somos bem místicos, até padres despadrados, até padres conciliares, pós-conciliares, e a diversidade que o pensamento católico e que a vivência católica, e se quisermos aqui incluir aqui o Rui Belo, estudante de teologia, etc., a vivência que a questão do catolicismo, do cristianismo, mas em Portugal na sua versão católica, as relações que isso foi mantendo, que essa faceta foi mantendo com a poesia portuguesa de formas muito diferentes e que, aliás, continuadas ainda hoje na poesia do José Tolentino Mendonça. E a maneira como todos estes casos são um caso completamente diferente, é bastante difícil dizer que algum destes poetas é parecido com um dos outros desta lista, interessa-me particularmente. Mas o que me interessa mais, e é a última nota desta minha primeira intervenção, é essa questão de Paulino, abade, porque um dos aspectos mais divertidos de algumas abordagens e imagine-se a recepção crítica da época, mas mesmo que a recepção crítica posterior, como este prefácio, como este estudo, enfim, que já foi citado do Mário Gonçalves Viana, que tem inclusivamente um capítulo que se chama O Abade Jazente Seria um Perverso? Ponto de interrogação. E na verdade, esta pergunta, que hoje nos faz sorrir, porque nos remete para um juízo moral sobre a literatura, que eu gostava que fosse uma coisa que fizesse rir, mas hoje em dia, infelizmente, parece que está de volta, os juízos morais sobre a arte, mas esta questão remete-nos para o facto de ele ter escrito alguns poemas que eram poemas inconvenientes para um abade. E, portanto, deixar os seus exegetas a discutir o que era aquilo, se aquilo era uma provocação, se aquilo era autobiografia, se era uma espécie de purga das suas pulsões, ou se era, como é a melhor maneira sempre de fugir às questões da literatura, um tropo poético. E esta Nise, uma das senhoras, não é uma pessoa que ele conheceu na paróquia, mas é uma abstração poética, tanto mais que, inclusive, pessoas que não eram abades na história da poesia poderão ter escrito abstrações poéticas. Os grandes poemas amorosos do Ocidente, desde o Dante ao Petrarca, provavelmente são abstrações poéticas, mesmo que houvesse aquelas senhoras, e mesmo que aquelas senhoras tenham existido, não era bem sobre elas que eles mal conheciam, mas sobre uma abstração da mulher, etc. E, portanto, um poema como este primeiro soneto, é um poema particularmente que não tem nada a ver com este tema, com este tema do poeta. Eu notei uma frase que gostei muito do Júlio de Castilho: poeta folgazão e almiscarado, que é uma bela qualificação de ser um poeta almiscarado, é uma coisa que se deve almejar. Mas este soneto, que pode ter muitas leituras, como qualquer poema, naturalmente, mas este poema das Perdizes, tentei fazer uma sinopse para mim próprio sobre este poema, sabendo que um poema é justamente aquilo que não é passível de sinopses, mas a minha sinopse deste poema seria uma coisa como: o que é a poesia é ir às perdizes e não apanhar perdizes, mas o que são as perdizes? Ou seja, eu vejo neste poema, como noutros,
um puro jogo temático, passível de interpretações totalmente vivenciais, rurais, rústicas, sobre a caça, mas também, evidentemente, alegóricas. As perdizes são quando o homem quiser, isto é, as pessoas podem, mas é também sobre esta sensação muito presente na vida dele, e sobretudo na vida dele como campestre que gostava de ser, provavelmente, cosmopolita, e que via as suas idas ao Porto como uma espécie de contacto com a civilização, em termos de, estamos a falar em termos de conversa literária, em termos de pessoas com os mesmos interesses, etc., mas da vida como uma espécie de caçada frustrada. Fui à caça e não trouxe nada. E, portanto, isto pode ser uma descrição relativamente desinteressante sobre uma caçada propriamente dita, abrindo as portas a uma leitura alegórica, pode ser sobre qualquer coisa que nós queiramos, incluindo o próprio poema, como, aliás, não me querendo antecipar, o outro soneto, de que nós vamos ver daqui a pouco, em que o soneto é escrito enquanto não pode ser trocado por uma coisa melhor que um soneto, que é um ajuntamento. No momento em que o poeta se levanta e vai embora. Porque um ajuntamento é melhor que um soneto. E, portanto, essa liberdade de escrever um poema como este, que é muito mais interessante para mim do que qualquer poema satírico, no sentido dos defeitos destas pessoas e dos ensinamentos morais que o poeta nos traz, é esta liberdade dos poetas menores, ou do tom menor mesmo em poetas maiores, que mais me interessa na poesia do Abade Yazente. Então, posso passar à Susana, depois ao Nuno e à Teresa, o que é que preferem? Tanto faz? Passava à Susana. Está bem. Então agora é o Nuno. Como é que vês? Se vês perdizes em sentido alegórico ou não? Desde já, boa tarde a todos. Muito obrigado também pelo convite. Aquilo que eu mais gosto no Abade Yazente é a facécia, e portanto acho que concordo com o Pedro. Os meus poemas preferidos são aqueles em que parece que não se passa nada e mesmo assim acabam em sonetos. E este soneto é um exemplo extraordinário disso. É extraordinário porque se trata de um caso, uma descrição de uma caçada, mas de uma caçada que não correu bem. E é muito engraçado, se olharmos para este poema, vemos uma data de coisas. Se olharmos com muita atenção para este poema, vemos uma data de coisas realmente estranhas. Em primeiro lugar, há várias palavras maiusculadas. Eu não sei se isto, se calhar sou eu a sobreler alguma coisa, mas há um rocha, há uma velha, há um caçador, há um distrito, há países e há perdizes. E estes são, na verdade, os protagonistas e os locais onde a história, ou este breve relato, parece ter lugar. Mas, ao mesmo tempo, parece, se olharmos para as palavras distrito e países, são claramente hipérboles. Eles não andaram por países. Países aqui significa muitos lugares. Distrito também parece demasiado largo para aquilo para o lugar onde eles eventualmente terão estado. E, portanto, este lado hiperbólico dado por estas duas palavras pode levar a pensar que as coisas neste poema não querem dizer bem o que querem dizer. E talvez as perdizes não queiram dizer realmente perdizes. Há outro problema que é, neste poema há vários animais. Há um gato, há perdizes, desde logo, claro, um gato, um cabrito, um cão e também há um caçador. Mas todos estes animais se caracterizam, à exceção do gato, por não conseguirem fazer coisas. Reparem, as perdizes não conseguem ser caçadas. O cão não consegue apanhar o cheiro às perdizes. O cabrito não consegue saltar o regato. E o caçador, se aceitarmos que o caçador pode ser um animal, também não consegue caçar. E, portanto, a inépcia está presente em todos os seres vivos neste poema. Eu quando estava a ler o poema,
A primeira coisa em que reparei, a primeira leitura que fiz foi, e que me causou de imediato algum estupefacto, tal como o caçador, foi o verbo arrotar. E o verbo arrotar, numa acessão comum, significa eructação, eructar. E eu acho que neste poema o verbo arrotar significa 3 coisas. Havia uma outra coisa que eu imediatamente percebi, que arrotar também significa arrotar costas de pescado, e portanto o caçador, o rocha erudito, e a erudição aqui tem a ver com arrotar no sentido de jactância, de basófia. E depois significa uma terceira coisa que eu não sabia, mas que fui pesquisar, e também é assim que se lê em poemas. Arrotar significa o barulho específico que a perdiz faz quando levanta voo. Havia outra coisa que eu também não sabia e que também descobri quando estava a pesquisar. Eu só conhecia a palavra chofre na expressão de chofre, qualquer coisa que se faz de súbito ou de repente. Mas chofre também quer dizer especificamente o tiro que se dá quando a perdiz levanta. Portanto, estas palavras são técnicas. O poeta está a usar as palavras de um modo muito específico. Se quisermos ler a primeira estrofe com alguma atenção, temos desde logo problemas, como a Joana estava a dizer. Há ali muitos problemas. Eu não consigo perceber exatamente a que é que se refere o pronome de complemento indireto lhe no quarto verso. A tirar-lhe. A quem é que o caçador atirou? Quem é que é o alvo do disparo? É estranho, porque supostamente seriam os perdizes. Será isto uma gralha? É difícil de perceber. Há outra coisa que eu não percebi logo e continuo sem concluir grande coisa, que é a expressão, o conjunto de palavras mas foi. Em conversa com a Joana, chegámos à conclusão que poderia ser qualquer coisa como deu-se o caso de. E deu-se o caso de, e depois começa a contar que história é esta. Eu não tenho a certeza de que é isto, mas se for isto, este rocha erudito é a pessoa a quem o poeta se está a dirigir, portanto é o vocativo, é o destinatário deste poema. Isto faz sentido. Então, eu bem as vi, ó rocha erudito, eu bem as vi as perdizes, e vi-as arrotar, ou seja, esvoaçar, ou arrancar em voo, tão de chofre, dentro do mato, que o caçador ficou aparvalhado, estupefacto, e em lugar de disparar-lhes, deu um grito, assustou-se. O problema aqui é o lhe. Tirar-lhe. Se isto não for uma gralha, então a que é que se refere? E eu acho que há outra hipótese. É que talvez o rocha erudito não seja o destinatário do poema, não seja um vocativo, seja antes um aposto. E eu bem as vi, mas foi ele, rocha erudito, a arrotar tão de chofre. Quem arrotou tão de chofre, neste caso não seriam os perdizes, seria o rocha erudito. Então o rocha erudito estaria no mato e de algum modo teria feito teria representado ou passado a assumir o papel de perdiz, e essa surpresa para o caçador resultou num grito em vez de um tiro. E nesse sentido o lhe já tem justificação, em vez de disparar contra o pobre do rocha erudito, tem um grito. Seja como for, qualquer destas duas leituras permite dizer que esta primeira estrofe descreve um episódio de caça que não se concretizou. E mais do que isso, um episódio de caça em que o caçador, que estava à espera de ver uma perdiz, acabou por ficar sobressaltado e ele é que foi caçado. Reparem, arrotar tão de chofre a perdiz, se chofre significar dar o disparo na perdiz que se levanta, quem disparou verdadeiramente foi a perdiz, ou o rocha erudito, sobre o caçador. Portanto, há uma inversão de papéis neste poema. E eu acho que isto faz pelo menos desta primeira estrofe, uma glosa daquele verso famoso do Camões. Transforma-se o caçador na coisa caçada. E todo o episódio parece ser um relato disto. É um caçador que se transformou numa coisa caçada. Reparem, eles depois não conseguem passar ao distrito para onde supostamente as perdizes terão ido. Parece ser um lugar de difícil acesso. Depois chega à noite e ao outro dia também não dão com as perdizes, e
no final é toda esta história que tem para contar, não é grande coisa, não é uma grande história, mas foi isto que se passou, é isto que dá para dizer. E não sou menos por isso que eu gosto desta conceito. Pensei que isto ao primor não devia. É verdade. Eu acho que há aqui uma posição, talvez haja aqui uma posição moral no sentido de não é por isto ser uma história, por ser uma bagatela que deixa de poder ser contada e deixa de poder ser transformada em soneto. E aí, é isto. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, tenho de agradecer, na pessoa do professor Miguel, ao facto de estar aqui com estas pessoas a falar do Abade Jazente, e tenho de pedir licença à Joana, porque eu tinha pensado isto de outra forma. Posso verter um bocadinho e acompanhar o raciocínio do Pedro? Sim. Pronto. Mas, de qualquer maneira, acho que vou responder à questão que levantaste. E também, se calhar, abordar um pouco essa força persuasiva do Abade Jazente. Em relação à questão do que é que mais gosto no Abade Jazente, eu gosto do Abade Jazente porque ele é do século XVIII. O Abade Jazente, e sobretudo nestas composições que têm convosco, ilustra, os poemas do Abade Jazente ilustram muito bem, e ainda bem que tu falaste em bagatela, porque ilustra muito bem aquilo que ele resolveu no outro soneto designar de bagatelas do mundo. E este soneto descreve muito bem, não escuso de voltar, porque o Nuno já fez uma análise bastante pormenorizada. Temos um episódio de caça às perdizes, que constitui uma situação comum e banal, narrada num soneto que não terá, aparentemente, outro objetivo que o de atualizar este rocha do sucedido. Sei que ainda não é oportuno falar do segundo soneto, mas Acho que se pode começar a ter uma questão. No segundo soneto, o poeta constrói, no primeiro momento, uma autocaracterização adequada ao estado de reflexão. Não dá para mudar. Neste segundo soneto, o poeta constrói uma autocaracterização, no primeiro momento, muito adequado ao estado de reflexão em que ele se apresenta e do qual deseja sair. Ele próprio diz que está submergido no próprio pensamento. E os tercetos que se lhe seguem vão fazer-lhe a vontade, porque vem gente. Vem gente e em alarido. Vem o Miquelete e vem o João, bem agitados e inquietos pelo ajuntamento que decorre no Seixedo. O leitor atual desconhece onde seja o Seixedo, tal como não pode saber a identidade destas personagens. Há que admitir, porém, pelo menos na minha leitura assim foi, que o aparelhamento da faca suscita alguma curiosidade acerca do que se possa estar a passar, e esse interesse é suficiente para que se esqueça esta mortal figura do sujeito doente. Todos nós queremos mais ir para o Seixedo do que estar a pensar neste sujeito que está triste, e que está melancólico, e que está só, e que está doente. Estas bagatelas, e aqui é que está a questão, estas bagatelas que o Abade Jazente tomou como assunto das suas composições são, de facto, o resultado de um processo muito sério e muito profundo de reflexão sobre poesia que foi desenvolvido pelas Arcádias na segunda metade do século XVIII, e que se empenharam seriamente na restauração do bom gosto nas letras portuguesas. Falar de histórias de perdizes, ou falar de ajuntamentos no Seixedo, ou de, pelo menos, sujeitos que estão tristes e que são interrompidos por coisas mais interessantes, como ajuntamentos no Seixedo, não constitui um exercício poético lúdico ou circunstancial apenas, pelo menos não só. Este tratamento de assuntos comuns em poesia só se tornou possível porque estes arcades, no esforço de expurgarem a nossa poesia do excesso que o barroco teimava em impor, se depararam com a necessidade de representar a realidade, tal como ela era. E neste processo de aproximação à realidade,
o imperativo da originalidade conduziu à constatação de que os assuntos que se tratavam até então e que eram preenchidos por personagens etéreas, por deuses, por ninfas, por coisas muito abstratas, já não faziam sentido. E, portanto, estas bagatelas de Paulino Cabral, ainda que possam parecer só bagatelas, nunca teriam sido possíveis noutro tempo. Não desta maneira. E, portanto, eliminado este conjunto de personagens estranhas e alheias àquilo que era a realidade então, são estes assuntos comuns, precisamente, que passam a constituir a matéria poética, sejam eles, lá está, uma caça às perdizes ou um estado depressivo que é interrompido por algo mais interessante que se há de estar a passar. Esta é uma questão que eu gostaria de deixar aqui. A segunda tem a ver com a linguagem como esta realidade é dita, porque nós não temos muita dificuldade em perceber o que ali está escrito. Não precisamos de habilitações especiais para perceber aquilo que o abade está a escrever. E, portanto, esta linguagem tem que estar adequada aos novos assuntos. Não se vai falar de perdizes com uma linguagem que ninguém entenda. E, portanto, há sem dúvida uma adequação da linguagem à nova matéria, cumprindo aquilo que Paulino disse no outro soneto, de dar, vou citar, o nome às coisas dar com claridade. E esta claridade importa para que ele próprio seja percebido. E esta intenção é evidente quer no soneto das perdizes, quer no segundo soneto. Uma terceira questão que decorre destas duas questões anteriores, quer de uma nova realidade e de uma nova linguagem, prende-se com o leitor. Porque se todos os assuntos podem constituir matéria de poesia, e se os mesmos assuntos forem ditos numa linguagem objetiva e prosaica, não obstante o uso do soneto, como é que o leitor se pode interessar por bagatelas? E se até então a poesia tiver a função de ilustrar emoções exacerbadoras, a verdade é que depois desta reflexão exaustiva na segunda metade do século XVIII, ou que se opera nesta segunda metade do século XVIII, essa função ilustrativa deixa de fazer sentido e é substituída por outra, de natureza mais reflexiva, em que o leitor importa muito menos que o poeta. E, portanto, estes exercícios poéticos pelos quais o abade é, de facto, responsável, mais do que representarem, ou mais do que exacerbarem ou provocarem em nós sensações extraordinárias, vão proporcionar, certamente, motivos de reflexão sobre outras coisas que não importam diretamente ao leitor. E dizer as coisas com claridade pressupõe, então, este tipo de exercício de esclarecimento, como o Pedro disse, sobre outras coisas, provavelmente que não perdi, e que são importantes, e que é importante, esse esclarecimento é importante para o próprio poeta. Podemos continuar. Teresa. Obrigada, desculpem o meu português, para falar sobre o poeta português é complicado, mas confio na vossa misericórdia. Eu vou tentar explicar porque gosto deste poeta exatamente a partir da leitura destes dois poemas, destes dois sonetos, que para mim são sonetos paródicos. E a questão da paródia é essencial, é uma vertente no registro geral da ironia deste poeta, mas que tem um interesse especial. Eu diria que o primeiro soneto é uma paródia intertextual, interpoética, e o segundo é uma paródia, eu diria, iconográfica. E vou explicar porquê. O fato da paródia foi-me sugerido por este contraste inicial, não é? Rocha erudito, arrotar, tão de chove. Então, esse momento de ordinariedade profunda do arrotar é a coisa mais ordinária, não é? Associado a este rocha erudito, que tem a ver o arrotar com o erudito. Então, é um sinal que nos dá para a leitura deste soneto. Este é um soneto de erudição. Todo o soneto é uma paródia de caçadas poéticas
de toda uma tradição literária altíssima, de primor, ao qual o poeta se refere aqui, mas não se desvia nessa direção. Quem é que está aqui? As grandes caçadas poéticas começam na Eneide, em Virgílio, a famosa caçada do quarto livro, em que Didones Didone e Enéas não caçam nada, porque vão acabar numa caverna, e a caçada é uma caçada erótica. Eis que as cabras selvagens, caçadas do topo de um penhasco, correm pelas rochas abaixo. Do outro lado, os cervos correm pelas planícies abertas, depois de terem alcançado as altas montanhas e as selvas ásperas. Nós encontramos aqui uma referência intertextual, não é? Ou hipograma, como se diz, de forma erudita, do Virgílio aqui neste soneto. Mas este Virgílio passou pelo Camões. E a caçada no Camões tem uma forma muito forte de associação com aquele mito central da caçada, que é a história de Diana e Acteon. Não sei se lembram desta história, que o Acteon era um rapaz assim muito intraprendente, vai à caça, mas vai coscovilhar e descobre ali as ninfas e a Diana que estão a tomar banho. Acteon vê, bem eu as vi, ele aqui foi aquele que viu. E Acteon viu. Só que Diana deu conta, então o Acteon foi transformado num veado e o caçador se transformou na presa. O Acteon começa a correr, é inseguido pelos cães e acaba a presa desta caça. Aqui acontece algo de diferente. Eu fui que as vi. Mas quem se tornou Nocteum foi o rocha erudito. Por quê? Porque ele arrotou. O arrotar é um som que nós temos que não é humano, é bestial, não é? Nós não gostamos de nós quando caímos neste gesto. E o grande modelo desta situação está no vídeo, as Metamorfoses, em que é descrita exatamente, deixa-me ler rapidamente, a matilha, cobiçando a presa, através de rochas, ravinas e penhascos inacessíveis, por onde é difícil passar, e aqui nós temos no soneto estas dificuldades, não é? Por onde não há caminho, segue-o. Ele foge pelos lugares onde, o veado, foge pelos lugares onde ele costumava perseguir. Infeliz, ele foge dos seus próprios ajudantes, são os cães. Ele queria gritar, só Acteon, reconhece o vosso dono, mas faltam-lhe as palavras, e o ar ressoa com latidos, ele geme, emite um som que, no entanto, não é de homem, e de servo também não. Então, temos aqui a transformação. O homem já não consegue falar. E aqui temos o homem que está este arrotar, já não é homem, ainda não é animal. Então, o caçador podia ter atirado ao outro, mas não lhe atirou, deu um grito, ficou. O que eu quero dizer aqui é um jogo paródico, em que a caçada em que os dois se encontraram é revista e redescrita por meio destes modelos literários. Então, se vamos nos identificando, então, arrotar ali foi erudito porque foi tornar-se Acteon. Um viu e outro tornou-se no Acteon. Há também um elemento aqui erótico evidente das perdizes. Pensamos na sétima égloga do Camões, são os faunos que veem as ninfas, não é? E aquele jogo, e também no sétimo
nesta sétima ecloga, deixe-me cá suscitar para ver. Acteon em servo transformado, Emilio fora, que dos olhos perder a vista pura, que escolhendo seus galgos sepultura. Tudo isto Acteon viu na fonte clara, onde assim de improviso em servo viu, bem a eu as vi, que é assim de estar-te ali ou topara. Ele topara e nós não topamos nada. O que acontece? Ou sim, realmente, o Camões topou a poesia. Como os faunos toparam as perdizes. Nós, nem a poesia, nem as perdizes topamos. Quer dizer, este é um jogo, podemos dizer, pronto, este é um jogo daqueles jogos chatos de reconstruir a intertextualidade. Mas temos que ver isto noutra vertente, num contexto cultural em que as pessoas não tinham televisão, não tinham cinema, não tinham futebol. Então, o código de identificação cultural era a literatura, era a mitologia, era esse tipo de tradição. Hoje, entre nós, há o jogo, então, assim, eu sou o super-herói, vamos citar, eu cito, por exemplo, o Padrinho, e isso cria um jogo paródico em relação aos modelos culturais que nos ajudam a identificar-nos e a criar uma sociedade, um tipo de linguagem. Quem não percebe, agora não fui ver os Avengers, o super-herói, é claro que estou excluída de um certo círculo. Só quem reconhece esse tipo de código pertence ao círculo. Evidentemente, aqui eles eruditos identificam o próprio círculo e se reconhecem. Fazem isto de uma forma paródica, porque não são poetas. E realmente nós aqui não somos o Ronaldo, não é? Mas falamos no Ronaldo e há esse tipo de... Neste sentido, eu li este poema como e aqui entro no meu código... não sei se conhece aquele filme Last Picture Show, não é? Então, é um grupo que se reconhece a partir, por exemplo, encontramos e vemos os mesmos filmes, temos as mesmas leituras, ganha quem faz mais citações, quem consegue saber mais. É uma espécie de jogo. Não sei se alguém quer, já estamos assim na hora, não sei se também alguém quer fazer alguma intervenção ainda. São 4. Pois, não sei se querem também acrescentar mais alguma coisa em relação ao segundo. Pois, é isso. Depois mexia. E se quiserem no final também fazer alguma intervenção. Só muito rapidamente, nós temos muito tempo, duas notas que me interessaram, intrigaram neste segundo soneto. Uma é a questão de que nós tendemos, e todos os poetas, todos os escritores tendem a ser identificados com uma designação daquilo que eles fazem. Uns são satíricos, outros são aquilo, outros são aquilo outro, e o Abade Jazente, fatalmente satírico, é uma palavra que o acompanha. No entanto, encontramos muitos poemas nesta edição da poesia que não são poemas satíricos, e este poema em particular, que aliás diz ao que vem logo desde o princípio: triste, só, melancólico, doente e muda solidão, e portanto desde logo uma visão disfórica da vida campestre, que em alguns momentos ele parece estar mais pacificado, mas que noutros não está tanto quanto isso. Mas o que me interessa mais no poema são estes dois momentos: o momento em que ele diz submergido no próprio pensamento, que me parece que ele também fala muito de doenças, e submergido no próprio pensamento parece-me ser uma doença que vai engolir boa parte da poesia portuguesa
posterior. Quem é que está submerso no próprio pensamento? Está o Antero, está o Anjo de Lima, está o Pessoa, são tudo pessoas que sofrem dessa doença que ele aqui antecipa, embora esteja evidentemente muitas gerações antes e com outro tipo de noção da vida mental e tudo isso. E depois este ajuntamento, eu também não sei exatamente o que está aqui em causa, também não sei o que é o Seixedo, nem onde é, nem sei que é o João, mas o que é certo é que há aqui o poema acaba de uma forma aparentemente positiva, visto que é alguém que espera que venha gente e vem gente, e portanto é muito positivo que venha gente e que vir gente significa, neste caso, dar o poema por concluído, mas a última palavra do poema é faca. E, portanto, quando vem gente e há facas, geralmente não é assim, disserem assim, vem gente e trazem facas, eu não fico muito contente com essa ideia. Não sei se isto é uma matança do porco, não faço a mínima ideia do que é que está aqui em causa, mas ele deixa-nos intrigados e até um pouco inquietos, porque, pelo menos a escrever sonetos, está-se mais ou menos seguro. Rodeado de ajuntamentos, gentes e facas, talvez não. Falaste neste poema, talvez possas falar na resposta que o Teodoro dá a este soneto. Eu? Sim, porque talvez responda a alguma coisa. Obrigado. Que é isto de aparelhar a faca. Eu acho que neste poema se está a fazer uma distinção entre andar inclinado ou dobrado sobre si e andar ter a ser erguida. E nas duas quadras a descrição é de um poeta que está doente, corcunda, já não vê bem, e o primeiro verso do primeiro terceto parece justificar essa posição, a posição de estar dobrado, de estar corcunda, de estar envelhecido, obriga o poeta a submergir no pensamento. E o pensamento parece ser aqui um sucedâneo da velhice. E, aliás, isto é muito comum na poesia do Abade Jazente. A velhice é a época, a altura da vida em que nos podemos dedicar ao pensamento. A juventude é para nos dedicarmos a outra coisa. Caracteristicamente, o Abade parece ser a pessoa que, apesar da velhice o parecer querer levar a submergir-se no pensamento, está constantemente saudoso da juventude, onde poderia ir para ajuntamentos e eventualmente envolver-se em rixas. Não sei se é o que está realmente aqui em causa ou não. Mas o poema insere-se numa controvérsia extensa entre o Abade Jazente e um amigo do Abade chamado Teodoro de Sá Coutinho, e é muito engraçado porque isto são remoques e contra-remoques, insultos às vezes declarados de um ao outro. E o Abade está constantemente a sugerir, de uma forma irónica, que o Teodoro está velho e devia parar de fazer poesia. E o Teodoro diz que, apesar de ser mais velho do que o Abade, provavelmente vai morrer depois do Abade, porque ele andará má vida e não sei o quê. E é engraçado porque o poema que se segue, que é a resposta do Teodoro a este poema, e isto acontece em várias das respostas do Teodoro, recupera algumas das imagens do poema do Abade e sugere que as pessoas que lá vêm não são amigos que o vão levar para qualquer coisa divertida, como parece acontecer no poema do Abade, mas são cobradores de dívidas, porque se o Abade se vai continuar a dedicar à má vida, provavelmente vai arruinar-se e vai suscitar que cobradores de dívidas, aí sim com facas, lhe apareçam à porta. E reparem, eu vou citar só os últimos versos. Isto não pode ser, isto é o poema com que o Teodoro responde a este poema do Abade Jazente. Isto não pode ser, isto é matraca. Ou são faltas para o limo de dinheiro, que a nossa bolsa às vezes é velhaca. Mas tem mão, já lá vem pelo terreiro. Quem te alegre, João prepara a faca, que é chegar o socorro do rendeiro. E aqui o socorro do rendeiro parece ser as pessoas que vêm ajudar o rendeiro, o cobrador de dívidas, a saldar a dívida que eventualmente o Abade teria por se ter arruinado, por se ter continuado, por ter persistido na má vida.
Só para concluir, eu acho que este poema acaba por ser uma versão também do anterior, que é para o Abade Jazente, a velhice é uma imposição, mas o que é bom é andar às perdizes. Não, muito rapidamente, acho que estamos a esgotar o tempo, mas eu falei que há aqui uma paródia iconográfica, agora não tenho a possibilidade de, mas eu reenvio a essa célebre gravura do Dürer da Melancolia, que é o ponto de referência de toda a iconografia em relação à melancolia. Apresenta uma mortal figura, não se sabe bem se é homem ou mulher, é interessante porque há uma componente andrógena, sentada com o cabelo reclinado e com essa atitude, e tem uma coroa que provavelmente é de agrões, não é uma coroa de lauro, é uma coroa de agrões, e está submergida no pensamento. Então, ele representa-se aqui como aquela imagem que corria evidentemente, não é muito celebrada da melancolia, mas traduz isto de uma forma paródica, porque evidentemente ele não tem uma coroa de agrões, que é uma coroa é sempre algo de nobre, ele tem um berrete, ele é velho, é isto. Mas além desse momento, digamos, iconográfico, há outra componente que é mais problemática, eu acho, e aqui entra em jogo aquela dimensão, não é? Quanto pio, quanto devoto era este padre, que é outra tradição iconográfica, que é do Varão das Dores, de Dores. Não sei se há uma tradição de piedade originada na famosa missa gregoriana, em que o Papa Gregório teria tido uma visão mística de um Jesus já morto, só a parte superior do corpo em profunda aflição, não é? Este Verão de Dores é ainda mais trágico do que o Ecce Homo, mas é uma apresentação do homem morto ou vivo. O que interessa, ele diz aqui o morto, mais morto do que vivo. Há uma situação de passagem. Essa imagem do Verão das Dores é morto, mas está sempre erguido. Então, ele aqui faz este jogo de identificação, que evidentemente é problemático, e pode dizer isso é muito extremo, mas eu tenho esta é outra, é sempre o Dürer, é para ver, esta oposição, e o Dürer representa o Verão das Dores, era muito comum esta imagem, e a melancolia como apresentação da miséria humana. E há entre as rimas sagradas do Torquato Tasso, um poeta italiano muito conhecido do fim do século XVI, queria só dizer que ele fala na noite de Natal, é um hino à Virgem, e diz naquela sagrada noite: Deus se fez homem, o feitor se fez feito, e tu, Virgem, deste à luz esse Deus que se fez em carne de mortal figura que é exatamente a expressão que aqui no soneto. Eu não sei, aqui os especialistas dirão se efetivamente o Abade de Jazente conhecia o Torquato Tasso. O que interessa é ver esta identificação da mortal figura como o cúmulo da miséria, que é a melancolia, mas Jesus será o rei da melancolia. Eu identifico-me nesta, mas efetivamente eu tenho um berrete sujo, estou cheio de dívidas,
mas eu utilizo a faca. Na gravura do Dürer há realmente uma serra, mas vista assim pode parecer uma faca. Esta faca que eu vou utilizá-la, vou recorrer, vou sair da gravura, vou entrar na vida, vou fazer qualquer coisa, pronto. Penso que é a altura de passarmos para a conferência, não é? E depois no final talvez.